Olá, pessoal. Shalom. Estamos mais uma vez gravando o nosso terceiro episódio do nosso Bate-Papo Chamar. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida, amada do nosso coração, Ivoneide, aqui do meu lado. Ela congrega na Igreja Corações pelas Nações. E conhecendo a história de superação dessa minha amiga, eu não vou apresentar ela agora, mas só quero dizer que ela tem várias qualificações e uma delas que eu quero apontar aqui é que ela é uma estudante de psicologia. Hoje nós trazemos um tema que, na minha opinião, é um tema muito apropriado para o momento em que nós estamos vivendo, tanto no contexto econômico como político, e também eclesiástico, que é a perseverança. Eu estou trazendo esse tema hoje como uma arma de guerra espiritual. A perseverança como uma arma de guerra espiritual. Aí você pode perguntar, pastora, mas como é que a perseverança vence uma guerra espiritual? A primeira e mais importante guerra que vence quem tem perseverança é a guerra contra o pecado. Eu estive analisando bastante esse tema e o Senhor falou muito comigo sobre isso. Só deixa o pecado, nós só abandonamos o pecado se tivermos perseverança na palavra, perseverança na fé, perseverança na confiança em Deus e lutar contra a si mesmo. E é muito difícil você lutar contra você mesmo. Nós preferimos... porque cada processo de abandono do pecado, ele vai ficando mais difícil, desafiador. E cada vez você precisa renunciar mais. E não é fácil. Então, a perseverança, o Senhor me falou nitidamente, e eu concordo, que a perseverança é uma arma poderosa para você vencer uma guerra espiritual contra o pecado. E é sobre esse tema que nós vamos discutir, conversar aqui no bate-papo da Chamar. Temos também conosco aqui aquele já que tem cadeira cativa, Gabriel Ramos, nosso querido Gabriel, está aqui com a gente. Para mim também é um rapaz inspirador, que superou muito, ainda está superando porque é muito jovem, ainda tem muito desafio pela frente, mas ele é do tipo que ele não desiste. Por isso ele está aqui e vai estar sempre com a gente aqui. Então, Ivoneide, seja bem-vinda. Obrigada, pastora. Com você a palavra, se apresente e vamos bater papo, em nome de Jesus. Então, como a senhora já me apresentou, né, eu congrego na Corações pelas Nações. Para mim é uma honra grande estar aqui, porque às vezes eu me sinto incapacitada. Meu Deus, será que eu vou dar conta de falar? Será que gerou alguma expectativa em mim e eu não vou dar conta? Mas, enfim, aqui estamos, porque é algo bem natural, né, na nossa vida. A perseverança faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. A perseverança, ela é algo que é cultivada todos os dias. E é algo aprendido, né? Diante dos obstáculos, da circunstância, da dificuldade, é que vem a perseverança. Ela vai ser cultivada em nós. Sem os problemas, sem a dificuldade, não tem como ser perseverante, né? E assim, eu hoje, como a senhora já me apresentou, sou mãe, sou avó, sou esposa e hoje sou cuidadora da minha mãe, né, dos meus pais, e a minha mãe também, ela é cadeirante, quase acamada, né? Há 2 anos eu estou nessa luta, estou perseverando nessa batalha, nessa luta, todos os dias. E aí a gente pensa que é algo que vai passar e logo depois você descobre que não vai passar, que você vai ter que ser muito perseverante, você vai ter que lutar todos os dias, você vai ter que ter força o suficiente para vencer esses obstáculos, né? Além da demanda que já existia, agora também tenho essa missão de cuidar da minha mãe, mas é uma honra estar cuidando dela hoje, porque é muito importante para mim ver ela comigo e
e ter esse prazer de estar mais um dia com ela, né? Porque eu era muito ocupada e não tinha eu não me disponibilizava de tempo para ser presente na vida dela. E eu acho assim que Deus criou, permitiu a situação para hoje a minha mãe estar junto comigo, né? Em todas as situações. Não era como eu queria, mas teve que ser assim. Muito bem. Voneide, eu vou... primeiro quero perguntar se você concorda que a perseverança, você considera a perseverança como uma arma muito útil, muito poderosa na guerra espiritual. E eu quero, dentro desse né, quando eu pergunto para você se você concorda, eu quero pontuar aqui os contextos da sua vida, porque eu lhe conheço, né, e eu sei. Uhum. Então, como eu sei que família é a base de tudo, eu quero que você me fale sobre a perseverança que você teve no contexto familiar, com filhos e esposo. Se a perseverança realmente ela levou você a vencer. Depois eu quero que você fale se você perseverou dentro do seu chamado, você é missionária, sim, porque eu sei também que você teve que perseverar. Sim. Depois eu quero que você fale a perseverança como empresária, que você teve que perseverar também. Então, como você vê a perseverança? Você concorda que ela é uma arma? Uma arma poderosa? Com certeza. É uma arma poderosíssima. Nós temos que cultivar essa arma, a gente tem que estar habilitada todos os dias, todo momento, porque falando de mim, como a senhora já adiantou aí, em todas essas áreas eu tive muito que ser perseverante. Mas isso também não ficou só lá atrás no passado. Eu continuo sendo perseverante. Por quê? Porque as coisas continuam ainda acontecendo. Os problemas não terminam, os obstáculos não deixam de existir. Então, assim, é na família, quando não é na família, é financeira, como a senhora já conhece, um pouco da minha história, tudo isso eu passei. E hoje estou passando mais algumas coisas também, como agora acrescentei, né, com a minha mãe. Não deixa de ser num contexto familiar, porque é uma mudança brusca você receber 2 pessoas dentro da sua casa, muda toda a sua rotina e você não pode deixar de ser quem você já era, você só vai acrescentar algo a mais, né? Então, assim, você tem que ser perseverante, você tem que ser muito proativa e buscar mais ainda para poder dar conta do recado. Então, assim, a perseverança é uma arma poderosíssima. No espiritual, do mesmo jeito. São todos os dias, é uma guerra diferente. Porque o espiritual, ele está presente na nossa vida como esse momento aqui, visível. Só que nós não vimos com nossos olhos carnais. Mas, diante da situação espiritual, a gente consegue ver e detectar que estamos vivendo uma guerra. Porque tudo também é espiritual. Até o nosso momento presente é espiritual. Quando estamos vivendo as dificuldades, as adversidades, a gente não pode ver aquilo como por um acaso. Aquilo é espiritual. Aquilo vem ser algo espiritual. Hoje, quando eu vejo um problema, quando eu vejo algo diferente, que está sendo difícil de ser resolvido, que eu não estou conseguindo resolver com mais rapidez, eu vejo aquilo já como algo preparado espiritualmente, que eu tenho que me como é que eu posso dizer? Eita, fugiu. Corta aí. Você tem que refazer, né? Buscar força, buscar a oração, buscar em Deus para você encontrar uma saída, né? Ivoneide, me dê um exemplo assim de perseverança, que você precisou ser muito perseverante dentro do contexto familiar, né? Cite um exemplo assim, com seus filhos, né? Você é mãe de 3. Sou mãe de 3. E a avó também. E com o seu esposo. Cite um exemplo assim, você pode ser bastante superficial. Um momento assim que você precisou perseverar, buscar uma força onde você achava que nem tinha. E foi a saída para que tudo continuasse
acontecendo, você não perder família, você não perder filhos. O crucial, assim, um momento crucial que você teve que ter perseverança para você não perder aquilo que é muito precioso, vamos dizer, mais precioso na nossa vida, que é a nossa família. Um exemplo, com os meninos, com o Magno, né? Como esposa que eu conheço você, você tem um exemplo assim, pastora, eu cheguei a um ponto X que eu tive que perseverar ali no meu máximo. Sim. Aqui no momento, vem na minha mente várias coisas. Mas assim, voltando ao assunto espiritual, eu vejo que, de repente, eu me encontrei em situação que eu tive que dar uma freada no meu chamado, que eu achava que o meu chamado eu tinha que estar lá fora, fazendo a obra, buscando vida, fazendo célula, fazendo casa de paz. E aquilo eu considerava o meu chamado maior, porque eu estava fazendo a obra, eu estava trabalhando para Deus. Mas dentro da minha casa estava um caos. Porque eu não estava bem no casamento, eu não estava bem com os meus filhos. Então, eu pregava lá fora algo bonito, interessante, dando exemplo de fé, ganhando vida, curando pessoas. Mas a minha casa, o meu primeiro ministério estava totalmente falido. E aí eu tive que dar aquela freada. Eu fui muito cobrada pelo esposo, eu fui cobrada também pelos meus filhos. Aquelas coisas de apontar, você está fazendo totalmente o contrário da Bíblia. E eu fui refletir e vi que realmente eles estavam certos. E foi daí que eu tive que dar aquela freada e fui buscar um outro viés. Mas eu tive que perseverar bastante para que o meu casamento não acabasse, para que a minha família não se terminasse de destruir, né? Porque a gente já estava vivendo uma situação meio que um caos. Havia uma situação financeira bem difícil, e são as muitas cobranças. Aí você quer encontrar algo, e foi daí que eu me encontrei fazendo a obra, preencher o vazio que eu tinha dentro de mim. E esquecer o resto. E quando eu me dei conta disso aí, eu abri os meus olhos, eu estava totalmente fazendo tudo diferente, errado. E foi daí que hoje eu considero que eu fui perseverante nisso aí. Eu fui perseverante em permanecer, abrir mão, né? Abrir mão de algumas do que eu gostava de fazer lá fora, que era estar fazendo as casas de paz, de estar inserida totalmente 100% dentro do ministério. E eu tive que perseverar em estar junto mais da minha família. E Deus, Ele providenciou, hoje eu vejo assim, que Deus providenciou a chegada da minha mãe dentro da minha casa, e eu cheguei a questionar e dizer, meu Deus, por quê? Eu fazia a tua obra, eu estava em todos os momentos fazendo o que eu mais gostava, e de repente eu estou me sentindo paralisada dentro da minha casa, não estou fazendo mais nada para a obra de Deus. E um dia de madrugada, minha mãe sem dormir, ela sentia umas dores, ela não dormia e eu também não dormia. E o Senhor falou fortemente no meu coração, pastora. Ele disse, você já está fazendo a obra dentro da sua casa, cuidando da sua família. E daí em diante, quando eu ouvi essa voz bem forte no meu coração, eu, assim, dei aquela... O refrigério, né? Isso, de não cobrar mais a mim e nem a Deus, de ficar questionando, perguntando por que isso, por que daquilo. Entendi. Respondi a pergunta? Sim, perseverou, porque você se cobrava, tipo assim, agora eu não estou mais trabalhando para Deus, né? Uhum. E Deus mostrou para você, olha, persevere e trabalhar para mim num formato diferente, né? Formato diferente. Ivoneide, e um exemplo assim, dentro do contexto, você já fez as duas respostas, né? Da família e do ministério, como empresária.
Você foi uma grande empresária aqui em Teresina, né? Nós sabemos o nível que você era de uma mulher, uma industriária na Sim. indústria têxtil, Sim, que viajava nesse Brasil todo, sim, concorria com as melhores marcas do Piauí. sim. Eu, né, eu tive a oportunidade de chegar quando você ainda estava. Você tinha vários segmentos, né? Além da parte de estética que você trabalhava, né? Estética com mulheres, né? Você tinha um estúdio em casa e tinha também uma fábrica funcionando a todo vapor, com vários funcionários lá, né, na sua casa lá atrás. Antes ela era num prédio muito grande ali próximo. Então, uma fábrica muito grande. E aí, como todo o processo da nossa vida, tem os momentos como estações, né, de inverno, de verão. Então, chegou um momento que você, como você teve que frear no ministério, foi necessário que você diminuísse o tamanho do seu empreendimento Sim. para ter um empreendimento menor, mas você não desistiu. Tipo assim, eu conheço pessoas que desistem totalmente. Sim. Partem para outra coisa para sobreviver, mas não insistem naquilo ali, mesmo sendo um grande sonho. E aí você perseverou. Fale desse momento que você viveu. Quando você teve que, de uma empresa bastante grande, né, muitos funcionários, você reduzir para uma quantidade bem pequena, Bem pequena. mas não desistir. Não desisti. Pastora, foi um momento muito desafiador na minha vida. Que falar hoje já não me dói mais, né? Já não tem mais tanto significado de uma dor emocional e uma dor física, porque isso chegou eu a sentir dor fisicamente. Sim, sim, por causa do emocional, Por né? causa do emocional. Mas foi muito difícil, Mas hoje eu estou com um fardo bastante leve, porque eu entendi muita coisa. Deus me tirou de um patamar e me levou para um outro totalmente o oposto, que eu tive que me acostumar, que eu tive que me adaptar, que eu tive que cultivar realmente essa perseverança, trazendo esse para dentro da minha vida, de me acostumar com coisas que eu não percebia, que eu não via. E que você só começa a perceber, só começa a dar muito valor quando você começa a depender daquilo ali. E eu tive momentos na minha vida de muita bonança. Eu sei. De muita bonança. Então, assim, é algo desafiador. Até um tempo atrás eu não conseguia falar sobre isso, porque isso era algo que ainda doía na minha alma, porque eu não me conformava de ter perdido tanto. Porque eu não perdi um tanto, eu perdi tudo. Perdi tudo. Não me pergunte como, eu não sei. Eu sei que chegou uma situação que eu perdi tudo. E aí eu cheguei numa situação que eu fiquei numa situação lamentável mesmo. Ivoneide, essa perda financeira, ela chega a casa de mais de 1 milhão, né? É. Porque eu lembro daquele prédio ali no Disseu, onde funcionava a fábrica e as lojas, que depois ele ficou sendo um prédio alugado, né? Eu não sei como é que está hoje, mas eu acredito que você, falando financeiramente, foi uma perda próximo de quanto? 2 milhões? Porque hoje aquilo lá é de muito valor. Não sei se você ainda tem esse prédio lá. Tenho esse prédio. Ele ainda é seu, né? É meu. Ele está avaliado mais ou menos de 1 milhão e meio. Então você não perdeu ele, né? Não perdi ele. Mas o que você de fato perdeu, outros imóveis, passa de R$1 milhão. Passa. E assim, foi algo que, assim, a soma direitinho, eu não sei dizer hoje o quanto foi, mas foi muitos prejuízos, porque a gente tinha muitos funcionários, nós tínhamos, eu sei, só de costureira dentro da nossa fábrica, pastora, a gente tinha mais de 45 costureiras trabalhando internamente para nós. A gente tinha loja no Piauí Center Moda, loja na 13 de Maio, a loja da fábrica que abastecia os representantes, o atacado. Então, assim, a gente saiu assim de algo bem gigantesco e foi muito brusco
né? E como eu não estava também tão inserida dentro do financeiro, eu não percebi, eu não vi, eu não tinha conhecimento. Que ralo era esse que estava saindo, Sim, né? e que de repente eu não tinha noção da realidade que eu estava vivendo. Tipo que hoje às vezes eu me pergunto, não, foi de repente, pá. Não foi de repente, algo aconteceu que hoje eu não vou mais atrás de tentar entender, né? Talvez uma falta de experiência mesmo, de ter um recurso, um recurso de conhecimento para poder lidar, porque hoje você não pode ser um empreendedor, você tem que ser um empresário também, né? Uma empresa ela só funciona se você for um grande empresário, e para ser um grande empresário você tem que entender muito bem de mercado quando está lá em cima, mercado quando está lá embaixo. E o empreendedor é aquele que cria. Eu acho que eu fui muito a empreendedora, mas eu não soube ser empresária, eu não fui empresária. Você era da área de produção, né? Da mas área de gestão produção, não. De gestão não, eu não fui da área de gestão. Então eu não entendia, não sabia. Eu ficava mais por conta do meu esposo. Então assim, de repente quando eu me encontrei na situação do elevador descer de uma vez, eu tive que lidar com essa situação de forma que não foi fácil. Fiquei mesmo, como diz o ditado, em cima da cama. Né? E não queria mais saber de nada. Pensei em desistir, sim. Fui atrás de outras demandas para mim poder fazer algo para trazer recursos para dentro da minha casa. A senhora que chegou a conhecer o meu salão, o estúdio de beleza, né? De beleza. Mas de massagem. Tudo aquilo ali foi um tempo, porque eu sou muito proativa, eu gosto de aprender, eu gosto de buscar, eu gosto de tentar descobrir coisa nova, eu quero empreender. Não deu certo aqui, de repentemente eu bato a poeira e vou atrás de outra coisa. Eu não fico sofrendo muito tempo, não. Embora o sofrimento esteja interno, mas eu tenho que me levantar e tenho que correr atrás. E nisso eu fui perseverante, eu fui atrás de fazer curso. Enquanto eu estava nas cadeiras dos salões, fazendo meu cabelo, minha unha, depois eu me senti na posição de estar fazendo isso. Sim, fazendo a minha cabelo, fazendo a unha, fazendo massagem. Eu fui buscar aprender, a me profissionalizar, me especializar naquilo para me poder fazer. E trazer recurso, aprender, porque aquilo se tornou a minha profissão. E o que eu queria aprender a fazer, eu aprendia e fazia bem feito. Sim, eu sei, eu fui sua cliente. Fui sua cliente das massagens, né? De lipo. Então, eu admiro muito, Ivoneide, porque eu sei de onde você veio e como você perseverou, porque há uma cobrança social, né? Há uma cobrança dentro da sociedade, porque as pessoas ainda têm... Existe, em todo contexto, não tem como a gente não apontar o preconceito, né? Até você descer de padrão, ou você escolher um padrão diferente. Eu conheço atores, né, alguns que eu vi, parou tudo e foi morar no interior, num lugar assim. Para não ser mais visto. E aí o que acontece? Houve todo eita, mas o ator tal saiu de São Paulo, do Rio, não sei de onde, foi viver uma vida simples. Então, tem isso na sociedade, há essa cobrança. E nós, como somos a própria sociedade, a gente internaliza isso e tenta não... Assim, a gente luta para não mudar, para atender a sociedade, que não paga uma conta da gente, né? Então, eu lembro demais, e eu acho assim, muito forte o que você passou, foi muito forte. Inclusive, talvez tenha sido isso que levou você a hoje, academicamente, cursar psicologia, Com né? certeza. Porque você sofreu muito no emocional, teve problemas de depressão, né? Que do tudo eu lembro. E hoje você está aqui, maravilhosa, né? Graças a Deus, perseverou. E aí você diz assim, e talvez você de casa, que você que vai assistir aí o nosso bate-papo, pergunte assim, pastor, e onde está essa arma? Ela está... porque ela venceu o inimigo que queria tragar a família, tragar a sua fé, você deixar de seguir Jesus. Olha o que Jesus fez. Você, agora crente, piorou tudo, né?
E tragar Ouvi também, muito isso. tragar Ouvi também muito a isso. sua vida como profissional, como empresária. Porque para você deixar de ser aquela mulher que vivia dentro dos aviões, né? Nas conferências aí do ramo que você Do ramo, trabalhava. nas feiras, E parar tudo, conferências. nas feiras, tudo, parar tudo isso e perseverar, e estar agora assim, você venceu a própria morte. Você venceu o espírito de morte que veio de encontro a você, a pessoa da Ivonilde, veio de encontro ao seu matrimônio e veio de encontro à sua fé, Isso para mesmo. destruir. Mas a perseverança, eu vejo em você que a perseverança na sua vida, como na vida de muita gente, foi uma arma. É uma arma de guerra muito forte. Com Porque o certeza, perseverar é você suportar hoje, amanhã, a depois de amanhã, um dia após o outro, viver um dia de cada vez, sem saber o dia que o gigante vai morrer, né? É verdade. E agora eu quero, né, perguntar aqui para o Gabriel. Gabriel, sobre, você entendeu Quero beber direito uma já o que a Ivoneide passou. Você tem perguntas para fazer para ela? Sim. Na Bíblia a gente vê uma passagem nos Evangelhos que Jesus estava lá pregando e aparece um jovem, né? Se não me engano era um jovem, né? O jovem rico, né? O jovem rico, né? Também tem sido pregado muito ultimamente aqui no Ministério Chamar essa história, essa passagem. Ele pergunta a Jesus o que eu posso fazer para ter a vida eterna. Aí Jesus diz, você já sabe, já conhece os mandamentos, só cumpra cada um deles que vai dar tudo certo. Ele disse, eu tenho cumprido isso desde minha mocidade, eu faço tudo. Tudo que está na lei eu tenho cumprido, mas evidentemente para aquele rapaz ainda faltava alguma coisa. Então Jesus disse, então só lhe falta mais uma coisa, né? Você venda tudo que tem e depois dê aos pobres e depois venha e me siga. O homem foi embora triste, né? Uhum. Obviamente ele não fez o que o Senhor disse. A senhora acredita que a senhora se encaixa nesse chamado aí, venda tudo que tem, perda tudo que tem e depois venha e me siga? A senhora sente no seu coração que o que a senhora perdeu ou foi tirado foi porque o Senhor permitiu para lhe provar a fé, ou a senhora acredita que é algo das trevas, foi algo das trevas? Olha, a gente sempre quer acreditar que é algo das trevas. Mas tem outro lado que a gente vê que tudo, que a gente tem a certeza que tudo está sob o controle de Deus. E se ele não tivesse no controle, não teria acontecido. Ele permitiu. Ele permitiu. Por mais que tenha sido algo das trevas, mas foi permissão de Deus. E para que ele viesse a permitir que isso acontecesse na minha vida, eu acredito que todos os dias nós somos testados. E a minha fé, ela foi testada sim. Foi testada. Eu sei que Deus me conhece muito bem, Ele já sabia os nãos que eu ia dizer e os sims que eu ia dizer. Mas eu não sabia. Eu só sei do que aconteceu depois que acontece. É que eu vou contar a história. Mas, assim, eu acredito que tudo que aconteceu, se foi das trevas e foi permissão de Deus, sim, eu acredito que eu cheguei até aqui, porque Igual Deus... Jó, né? Deus me Aconteceu sustentou. com Jó, mas foi permissão de Deus, né? E eu quero te dizer uma coisa, Gabriel, eu cresci muito. No período de perca, você se encontra numa situação que você não quer acreditar, que você não admite, você não aceita, porque é do ser humano, você não aceita. Mas hoje eu olho para trás, eu vejo tanto que eu cresci, tanto que hoje eu faço psicologia e quando eu fui fazer por causa do meu ministério. Porque eu achava que o meu chamado, por eu cuidar de mulheres, por eu aconselhar mulheres, eu achava que eu necessitava, né, de algo bem técnico, um conhecimento maior para me poder lidar com situações.
Só que eu acredito hoje de forma diferente. Deus me levou a fazer psicologia para me conhecer melhor, para me Meu desconstruir. Deus. Eu me desconstruí durante esses seis períodos. Assim, você me perguntasse bem no início, eu ia te dar essa resposta. Eu estou fazendo psicologia porque eu sou líder de mulheres, eu quero aprender a lidar com pessoas, com a mente das pessoas, com a personalidade das pessoas, e eu estou trabalhando com esse público, tanto dentro da minha casa como fora da minha casa, mas eu não fui pela minha casa, eu fui pelo o ministério em si. Só que hoje eu olho para dentro de mim, era eu que necessitava ser desconstruída para me conhecer algo que vai muito além. Eu sei que Deus ele não quer, ele não tem algo só para mim cuidar de mulheres dentro da igreja. Ele tem algo bem maior para mim. Eu acredito hoje que o que Deus tem para mim não é uma fábrica de roupa, não é o que eu já tive, as percas, né? Aquilo é números pequenos para aquilo que Deus tem preparado para mim. E olha que eu vou fazer 50 anos de idade, mas assim, a minha força, a minha esperança é tão grande, a minha fé, que hoje eu tenho... Pela sua voz, eu ia dizer que a senhora tem 30 e pouco. Meu Deus, que elogio maravilhoso. É porque eu tenho essa vozinha de menina. Eita, que coisa boa. Eu vou fazer 50 anos em dezembro. Essa é do meu tipo, né? É do meu grupo, é da minha, né? Do meu calibre, porque eu também não nego a minha idade. Não gosto de negar. E eu quero fazer uma pergunta para o Gabriel, porque eu estou assim com muita vontade, né? Dentro desse contexto de perseverança. Gabriel, nós o conhecemos há um tempo, né? E para nós tem sido assim uma honra ter você no nosso meio. Nós temos aprendido muito. E eu sei também que você é um rapaz que tem perseverado desde o dia, praticamente, do que você nasceu. Perseverado porque você hoje é um rapaz que cursa, né, universitário, é um cara que domina muitíssimo bem a música, é um adorador por excelência, é um cara que não desiste, ao contrário, todo dia ele descobre um projeto novo para executar assim, dentro de 24 horas. É um cara assim que é impressionante. Ele motiva você pode estar, você tiver assim, não sei o que fazer, ele acha já 30 coisas para você fazer. Eu quero que você me diga um exemplo, e se você concorda que foi a perseverança que foi uma arma importante na sua vida para que hoje você estivesse aqui. Porque eu sei que como jovem você foi desafiado. O primeiro ato de perseverança na minha vida começou pela minha mãe, né? Eu fui diagnosticado com cegueira, exatamente retinose pigmentar, né? Hoje em dia a gente já sabe, mas no começo eu tive um processo muito longo até chegar a este diagnóstico. Quando a minha mãe descobriu que eu era cego, eu tinha acho que 1 ano, 2 anos de idade, não 1 ano, né? Porque eu tenho um laudo já desde 99 e eu nasci em 98. E então um tio meu, irmão da minha mãe, percebeu que eu tinha desconfiou que eu tinha um problema na visão. Então depois daí foi médicos e médicos, eu fui até para outro estado, fui para São Paulo para procurar descobrir o que eu tinha, se tinha jeito, se tinha tratamento. Então esse foi eu considero o primeiro ato de perseverança na minha vida, que foi o da minha mãe em perseverar, né, porque nós somos 2 filhos. Ela teve que deixar um filho aqui com 8 anos de idade, eu tinha 6, deixou um filho aqui em Teresina, praticamente sozinho, para se dedicar só a mim, né? Foi prejudicial para ela, que é mãe, sentiu saudade do filho, prejudicial para mim, que era muito unido com meu irmão, e prejudicial para o meu irmão, que só tinha 8 anos e teve que ficar praticamente só, dependendo de um vizinho ou de outro para dormir na casa, porque meu pai ainda trabalha à noite, né, em plantão, vigilante de portaria.
Então meu irmão tinha que ficar sozinho e isso cortava o coração da minha mãe e do meu irmão, que era só uma criança. Então a gente foi para São Paulo, passamos 3 meses lá e pareceu mais 3 anos, né? Um lugar completamente diferente, um clima completamente diferente. Naquela época era de chover gelo mesmo em São Paulo. E a gente voltou completamente com as mãos abanando, né? Só o mesmo diagnóstico que eu tinha aqui, que eu já tinha fechado aqui, fechou lá. Então a gente voltou triste. E depois que a gente voltou, eu já tinha 6 anos de idade, 6 anos que já tinha andado em médico de madrugada, de tarde, de todo horário. Foi um processo muito ruim a viagem, porque a gente foi e voltou de ônibus, 3 dias de viagem. E foi muito sufoco para a gente voltar com as mãos vazias. Então esse para mim já foi o primeiro ato de perseverança, né? E depois disso foi outra etapa, né? Com 6 anos de idade eu passei por outra etapa de perseverança, porque eu cansei de ficar em hospital, o pessoal metendo colírio nos meus olhos, metendo aquela luz irritante nos meus olhos, que eu enxergava um pouco mais. Hoje eu só enxergo o vulto, mas eu enxergava um pouco mais, né? Conseguia até assistir televisão. Essa mesma distância aqui do microfone, eu acho que eu ficava da televisão, eu conseguia assistir. Então, a próxima etapa foi a escola. Em 2005, eu me associei à Associação dos Cegos do Piauí, a ACEP, mas como eu era muito novo, eu tive problema para ir, eu fiquei desanimado, mas foi o primeiro lugar que eu conseguia me enxergar como eu sou, né? Porque eu vi outras pessoas cegas e tal, então eu não passei muito tempo lá. Eu queria nessa época ser como meu irmão, como meus primos, tal. Eu queria avançar do jeito que eles avançavam, né, na educação. Então eu desisti da Associação dos Cegos e tentei buscar a mesma educação que eles numa escola regular, né, que é a escola dita normal. E aí eu passei por um processo de preconceitos. Até ontem mesmo eu estava falando para os pastores que quando eu fui colocado na primeira série, né? Primeira série, na época chamava, eu fui reclamar com a minha mãe que eu estou indo para a sala de aula só ficar lá sentado, a professora não está me passando nada, eu não estou aprendendo nada. Então minha mãe foi reclamar na diretoria, a diretoria chamou a atenção da professora. No outro dia, a professora me entregou um papel, era a atividade, eu nunca vou esquecer, era uma atividade de ligar fruta com fruta, e ela me deu um lápis e um papel, e eu disse: professora, eu vou fazer o que com isso aqui mesmo? Eu tenho que fazer alguma coisa com isso aqui? Eu disse: não, você tem que ligar. Mas como é que eu vou ligar se eu não estou vendo? Não, você reclamou, sua mãe reclamou que você não estava fazendo nada, então os outros estão fazendo isso aí, faça isso aí. Mas né? Eu comecei, peguei e arrisquei. Eu comecei a arriscar para fazer a linha, eu estou fazendo. Você está ligando, você está conectando alguma coisa, mas está aí. Oh, meu Deus. Aí eu bati cabeça ainda um tempo e depois parei de estudar. Passei uns anos sem estudar e em 2008 eu fui aceito numa escola particular, uma escolinha particular. Eu fiz uma análise lá para saber qual ano eu podia cursar. Eu fui para a 2ª série na época, né? 3º ano hoje em dia que chama. E só que eles não sabiam ainda lidar com o meu problema, né? Com o meu dilema. Mas foi a primeira vez que uma pessoa que não tinha capacidade, a capacidade todo mundo tem, não tinha o conhecimento de lidar comigo, mas ele teve a disponibilidade. Não, eu não sei, mas nós dois vamos juntos buscar uma maneira. Fomos em todo tipo de lugar que prestava apoio, fomos no CAP aqui de Teresina, fomos... eu não lembro os outros lugares. Eu sei que a gente acabou novamente lá onde eu deveria ter ficado desde 2005, que era na Associação dos Cegos do Piauí. Então ele foi comigo alguns dias, tal. Ele não tinha nenhuma obrigação
de ir comigo, porque ele era professor, tinha outros alunos, mas ele foi comigo. Se ele assistir esse vídeo, um abraço para ele, o professor Nil. Deus o abençoe, nunca vou esquecer do senhor. Ele foi comigo até no final do ano. Ele disse: o seguinte, que lá ele conheceu outros professores e outras histórias igual a minha. Ele viu o seguinte: próximo ano você vai para a Associação do Cego e depois você volta para cá para a gente continuar, porque eu não tenho como lhe alfabetizar do jeito que eu alfabetizo os outros, porque eu não sou professor de Braille, eu tinha que ser alfabetizado no Braille, e assim eu fiz. Só que depois eu não voltei mais porque a escola acabou, né? Mas aí em 2009 eu comecei a frequentar a Associação do Cego, e aí sim eu fui alfabetizado no Braille. Aí a partir da primeira série, né, eu voltei para uma escola regular e pegava o reforço na associação. E eu fiquei nesse passo a passo até 2014, eu acho, 2013. E depois as coisas nesse tempo estavam melhorando para nós deficientes, né? A inclusão dentro das escolas, depois de muita briga, muito processo, correr solto aí, a gente conseguiu. Em algumas escolas já tem, né? Acho que a maioria já tem a sala de AE. E eu tive muito trabalho, mesmo assim, com esse processo, porque professores que não tinham conhecimento para lidar comigo, eles não tinham o conhecimento e também não queriam ter o conhecimento, né? Então, eu tive muita dor de cabeça, eu tive muita vontade de desistir, porque para qualquer pessoa com deficiência, a escola, ela é um divisor de águas ou um afogamento nela mesmo, né? É verdade. Eu tive muito problema, tive muita vontade mesmo de deixar esse negócio de estudar para lá, porque é onde a gente vai buscar conhecimento e a gente sai de lá com um conhecimento completamente de estrutural para a nossa saúde mental. Porque a gente vê que a pessoa que devia nos ensinar foi a primeira a desistir de nós. Então a gente se sente que não tem jeito, né? Então devo ser um ET aqui na Terra. Então, eu tive que lutar, perseverar contra mim mesmo, perseverar contra professores que não tinham conhecimento e não queriam ter. Tive que perseverar numa coisa que eu queria muito, que era ter a minha mobilidade de andar sozinho, porque o que existe muito ainda hoje é que as pessoas ficam abismadas quando vê um cego andando na rua sozinho com a bengala dele. Oh, meu Deus, como é que a mãe desse menino deixa esse menino andar sozinho aí na rua? Eu ouvi muito. Não culpo as pessoas por isso, porque a falta de conhecimento é grande. Então, muitas vezes quando eu fui pegar ônibus, as pessoas pensam que a gente também é surdo, eu não sei porquê. Querem atribuir a gente mais uma deficiência, né? É um comediante. Falam perto de mim como se eu não estivesse ouvindo. Aí a pessoa diz, coitadinho. Eu não sei como é que esse menino, ele consegue pegar o ônibus. É de Deus mesmo. Você vê, minha senhora, é de Deus completamente. Né? Tira sua razão. Ai, meu Deus. Totalmente de Deus. Tive que perseverar também nessa questão de me mobilizar para andar só, porque a gente escuta muito, né, na nossa infância, que a gente vai ser dependente de nossos pais pro resto da vida. Aí quando morrer, como os seus pais morrerem, como é que vai ser para você? Né? Como você quiser casar, como é que vai ser? Sua mãe vai esperar lá fora do quarto? Ouvi muito isso aí quando era novo. E aí, eu disse, não quero ser assim não. E aí quando eu cheguei na associação, eu vi que os outros andavam só, eram casados, tinham filhos, tinham netos. Eu também posso. Vida normal, né? Uma vida normal. Né? E ainda sim, tendo tanta referência de independência da pessoa com deficiência, seja visual ou não, ainda assim tem muita falta de conhecimento. Né? Eu ainda passo muito por isso. E eu ainda hoje lutei muito contra o preconceito. E volto a dizer que o pior lugar, que
que eu já tive que debater com o preconceito foi dentro da igreja, né, a igreja cristã, por causa da falta do conhecimento e a falta de querer ter o conhecimento também, que eu acho que isso aí é a pior parte, né? Então eu considero sim que eu tive que perseverar um pouquinho. Muito mesmo. Gabriel, e o que você deixa assim de uma palavra, você diria, que palavra você diria para os deficientes, não só visual, mas qualquer outra deficiência que enfrenta todo dia uma barreira, um muro que se levanta na frente dele? Você até aqui, você ainda galga, né, os sonhos, ainda busca, está lutando e está conseguindo, mas você tem sim uma palavra para esse público que vai te assistir, Assim, que tem deficiência? Eu fico muito triste em dizer que ainda existe muito deficiente, né, principalmente nos interiores, que eles vivem ainda da maneira que a sociedade, uma parcela da sociedade ainda enxerga, né? Dentro de uma rede e a família recebendo o aposento em seu lugar, porque não acredita que ele é capaz de se formar ou de adquirir algum progresso na vida. Então eu gostaria de dizer, né, para você que é cadeirante, você que é deficiente auditivo, né, você que tem deficiência visual, você que tem autismo, seja de qual nível de suporte for, 1 ou 2 ou você 3. vai enfrentar preconceito começando na sua própria cabeça. O primeiro preconceituoso é você, né? O que é o preconceito? É o que a palavra já está dizendo. Você tem uma definição de algo, você concebeu algo antes de conhecer. Então, como eu só me conheci depois que eu cheguei na Associação do Cego, né? Então, o importante para você que tem deficiência é procurar um apoio do seu grupo, de pessoas que têm o conhecimento da sua necessidade, da sua deficiência, porque sua deficiência só é uma. Se tem mais de uma, só são essas, né? E saber, no nível espiritual, uma coisa que eu demorei um pouco para entender. Se você tem uma deficiência, foi Deus que lhe fez assim. E se Ele lhe fez assim, Ele não fez por engano, porque Deus não erra e Ele não falha. Então, se você é assim, se eu sou assim, tem um propósito de Deus, né? E vocês podem ver que tem um propósito de Deus, porque eu estou aqui com o microfone na minha frente falando para vocês. Então, Uau! Então, que vocês entendam que vocês não são um erro, que nós não somos uma abominação e que a gente tem como fazer, refazer e também ajudar outros a fazerem. Muito bom. Com certeza. Muito bom. Eu quero falar um pouco sobre a perseverança e fazer uma pergunta para vocês, né? Sobre a perseverança é o quê? É exatamente o ato daquela pessoa que não desiste. Ele não desiste. Não existe barreira, né? Ela é derivada do latim, perseverantia, né? E também é o sentido de constância da pessoa que prolonga algo, que, tipo assim, não desiste, eu vou continuar. E a Bíblia, ela diz que a perseverança, ela melhora o nosso caráter. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, vai dizer, só resumido aqui, que a perseverança, ela melhora o nosso caráter. Aí eu quero perguntar para os dois. Você concorda que o cego Bartimeu venceu, usou essa arma, perseverança, como uma arma de guerra, e ele venceu? Você concorda? Eu vou ler o texto aqui do cego, né? Do que a Bíblia fala sobre ele. Uma partezinha que me deixa bastante impactada, né? Que é no Evangelho de Jesus. Não, mas foi Marcos, né? O Marcos, eu quero ler o de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Ele estava numa fase, né? Uma fase da vida dele, em uma estação.
E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou, disse que o chamassem, e o chamaram o cego. Não disseram mais aqui que o nome dele era Bartimeu, né? Não disseram, chamaram o quê? Chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, se alegra, né? Tipo assim, te alegra, sortudo. Levanta-te que ele vai, ele está te chamando. Tu foi sorteado, tu tens sorte, ele está te chamando. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego, novamente o narrador, né, ele tem a falar a deficiência e não o nome da pessoa. E o cego lhe disse: mestre, eu quero ver, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, e a tua fé te salvou. E logo viu, e ali ele seguiu Jesus. Eu vejo Bartimeu como um grande perseverante. Um grande homem que tem perseverança. Por quê? Porque ele estava enfrentando ele mesmo, ele estava pedindo ajuda à beira do caminho. O caminho é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não estava em Jesus, ele estava à beira, né? Então ele estava enfrentando ele mesmo. Ele perseverou ali naquela mediocridade. Depois ele persevera quando os discípulos que viam, que enxergavam, mandou ele se calar. Mas olha só, a diferença que acontece na vida do perseverante, da pessoa que usa essa guerra, essa arma de guerra, quando ele é visto por Jesus. Jesus escutou o cego chamando o Bartimeu, né, o Timeu, né? O Timeu era o pai dele. Era o pai dele. Ele não chamou só Jesus, ou Jesus Cristo, ele chamou Jesus, filho de Davi. Ele foi lá na geração. Ele foi lá atrás. Ele foi nas raízes de Jesus. E aí o que acontece? Jesus parou. Ninguém parou para ouvir ele. Ninguém. Mas Jesus parou. Jesus para e diz: traz ele aqui. E os caras ainda ficam o quê? Tirando onda. Olha aí, sortudo, ele quer te ver, ele quer falar contigo. E esse daí foi o que mandaram ele calar a boca, não é? Exatamente. Olha aí, vem sortudo, ele quer te ver. Aí quando Jesus olha para ele, eu acho interessante que Jesus vê que ele não enxergava. Mas Jesus pergunta o que ele quer, porque ele poderia trocar, tipo assim: não, eu já estou cego mesmo, Senhor, eu quero ter uma casa boa, ter um carro, ter uma esposa, casar. Mas ele largou tudo isso, deixou em segundo plano e disse: eu quero minha vista, eu quero ver. Se ele tivesse pedido uma esposa, possivelmente ele não teria seguido Jesus. Aí a Bíblia diz aqui no texto que ele diz que quer ver. E o Senhor Jesus diz: pois enxergue, passe a ver agora. E ele passou a ver. Quando ele enxerga Jesus, quando ele vê Jesus, o que ele faz? Ele deixa tudo para trás e segue Jesus. Olha essa arma forte e poderosa na mão de uma pessoa limitada, que estava ali à margem da sociedade, que foi, ele foi recriminado pelos seus discípulos, mas não foi por Jesus. Então você que vai ver esse bate-papo, use essa arma como a perseverança. Eu vou usá-la mais ainda a partir de agora. Gabriel é um exemplo para mim, inspira muito a minha vida de perseverança. Hoje não vai dar tempo ele falar de um momento que eu soube que ele fez, quando ele tinha 10 anos de idade, que era um desejo de ter uma Bíblia, porque todo menino tinha uma Bíblia, mas a dele tinha que ser em braille. Em braille.
E não tinha. Então a mãe dele, gente, isso mexe comigo, eu penso nisso, eu já falei com ele sobre isso, porque ele disse: mãe, eu quero essa Bíblia, porque todo menino tem uma Bíblia. Tem que trazer ela aqui no bate-papo, que a história dela é mais... Tem que trazer para ela contar. Irmã, e a mãe dele ia para um orelhão, meio-dia, ligar não sei para onde nesse mundo, São Paulo, Rio de Janeiro, todo dia, meio-dia, ela ficava de meio-dia até 2 horas falando com as pessoas, pedindo a Bíblia para ele. E ele disse: mas senhora, seu filho só tem 10 anos, ele não vai estudar essa Bíblia, ele vai, ele quer. E ele ficava: mãe, eu quero a Bíblia, todo mundo tem e eu não tenho. Então ela disse que depois de muita perseverança, um dia disseram: nós vamos mandar. Aí mandaram a Bíblia. Quando a Bíblia chegou, ele não podia com a Bíblia, de tão grande que era. Pesada. Ela veio em vários volumes. E aí o menino pegava, passou a estudar. Como mandaram também um kit, né, um combo de CD, ele foi ouvir a Bíblia no CD, que foi mais prática, e a Bíblia, que ele tanto queria para levar para a igreja, ele não podia nem carregar, de tão grande que era, ficou guardada. E eu disse: eu quero deixar ela na igreja. E isso me mostra, aqui na minha frente, um jovem, uma criança, apaixonada pelo Senhor. Ele disse, e levou a mãe dele a acreditar. A mãe dele disse: eu preciso, moço, porque o meu filho todo dia me cobra essa Bíblia. E a perseverança da mãe aí é muito visível. Meu Deus, né? é tremenda demais. De estar lutando, né, por algo que alguém pode até dizer: para que uma Bíblia? Para que a Bíblia para esse menino que é tão novo? Né? O que tu quer com Jesus? Fica quieto aí, cala a boca. Como os discípulos estavam mandando o cego. Como os discípulos Cala falaram para Bartimeu. E Bartimeu, ele não calou, ele persistiu, ele perseverou em estar gritando. Eu acho que ele até gritava mais alto: muito Jesus, alto. filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todos ali que estavam em volta estavam se incomodando. Mas ele não se calou, ele perseverou, porque ele sabia o que ele queria, ele sabia onde ele queria chegar. E como a senhora frisou aí, ele poderia ter pedido algo. Ele estava à beira do caminho pedindo esmola. Ele poderia ter pedido uma aposentadoria. Pedido algo que viesse ele ganhar o dia dele ali. Hoje eu ganhei meu dia porque hoje eu vi o mestre e ele fez algo extraordinário para mim. Uma esmola grande. Ele me deu uma cesta básica. Ele mandou alguém fazer algo por mim. Então, assim, naquele momento ali... Cesta básica é vitalícia, pro resto da vida. Resto da vida. Receba aí Não, ele pediu algo ali que era uma base para ele começar a construir a vida dele. E ele decidiu bem, né? Ele decidiu seguir o mestre. E ele decidiu seguir o mestre. E ali ele se dispôs também a algo muito importante, interessante. Muito interessante na história, que ele tinha aquela capa que protegia ele do sol ou da chuva. Ele se dispôs, ele já estava entendendo, ele tinha a certeza que ele ia obter o resultado. O pedido dele ia ser atendido. E ele largou a capa para trás. Ele deixou os apetrechos dele para trás e foi somente ele ao encontro de Jesus. Ele não levou mais nada, porque ele sabia que aquilo não tinha mais necessidade na vida dele. Então, o exemplo de muita perseverança. Muito bem. Eu também concordo que a perseverança, e eu super indico você, persevere. Se você está enfrentando uma enfermidade, persevere. Se está enfrentando uma dificuldade financeira, persevere. Se está enfrentando um desemprego, persevere, você vai conseguir. Se você está enfrentando, você é um concurseiro, persevere em fazer os concursos, uma hora você vai entrar. A perseverança é uma arma muito poderosa. Eu quero agradecer grandemente e quero entregar essa lembrancinha, quero filmar aqui essa lembrança, né? É um mimo para você, Ivoneide. Oba. É um mimo que eu quero. Eu pedi desculpa pelo atraso aí. É um mimo aqui, está desculpado, você é uma bênção de Deus. Um mimozinho desse canal, né? Desse momento, desse bate-papo, né? Esse bate-papo chamar aqui, receba. É uma lembrança muito obrigada, muito singela. Quero agradecer o que você trouxe de experiência de vida para nos ensinar, para poder ajudar a sociedade também com sua experiência. E o Gabriel, mais uma vez,
Muito obrigado, Gabriel. Deus sempre usa você nos bate-papo, usa você na adoração, usa você no evangelismo. Ele faz evangelismo comigo, ele visita comigo, a gente faz culto doméstico nas casas, ele vai comigo. É um parceiro de trabalho na obra. Eu louvo a Deus pela vida dele. O irmão Ednardia, que eu vou falar dele hoje também, que é o nosso cameraman, está ali, nos dando todo o suporte. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E na próxima quinta-feira tem mais conteúdo para você. Beijo no coração, Deus abençoe. E como não podemos deixar de orar, né, agradecer ao nosso Deus, eu quero finalizar agora para valer, orando por você que está no seu trabalho, na sua casa, ou numa cama de hospital, ou num presídio, né, numa carceragem, que se esse vídeo chegar até você, quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Nós vimos aqui, Senhor, na palavra de Deus, o Senhor operando um poder milagroso na vida de um homem que perseverou em seguir o Senhor, em chamar pelo teu nome. E eu oro agora, Senhor, entregando a vida de cada um dos irmãos ou de toda a sociedade teresinense, piauiense, brasileira, aonde for esse bate-papo, que alcance aqueles corações que necessitam de perseverar, necessitam de usar essa arma tão poderosa. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, e que alcance mesmo aquele que tem fome e sede do Senhor. Em nome de Jesus, amém.